Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Começando o nosso Debates da Vida. Que bom que você está aqui junto com a gente em 96.5, app Eu Tô na Vida, vidafm.com.br, e eu convido você, claro, para assistir ao nosso debate nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Lá no YouTube, não tem inscrição ainda? Faça sua inscrição e clica lá no sininho para você receber a notificação toda vez que estivermos com o programa ao vivo, tá? E lá no nosso chat você vai participar, dando sua opinião sobre o nosso tema de hoje, ou fazendo perguntas também. Aproveita e dê aquele joinha na nossa transmissão e também compartilhe com mais pessoas esse link para que possam assistir ao nosso debate de hoje, que já está começando. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Lembrando que pode mandar áudio, pode mandar vídeo de 30 segundos, tá? E também mensagem digitada através do WhatsApp da Vida. Tá em fora do país? Então coloca o 55, que é o código do Brasil, tá? 55 12 997 47 2010. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia, Flávia. Muito bom dia, Priscila. Muito bom dia você que tá aí do outro lado, aí nos vendo, nos assistindo, como todas as manhãs por aqui, aprendendo junto com a gente. E hoje o tema do nosso debate é também um tanto quanto, digamos, polêmico. O tema desta manhã é: existem ungidos de Deus? Você já deve ter visto, às vezes, né, no nosso meio, alguém dizer assim: ah, eu sou ungido do Senhor. Ou então alguém até ameaçar outra pessoa, dizendo o seguinte: olha, cuidado, você não me questiona não, porque a Bíblia diz: ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Existe esse tipo de unção, esse tipo de ungido, e no caráter geral, existe um ungido de Deus, aquela unção que diz respeito à capacitação, a um preparo, ao envio. Na Bíblia, a unção significa a consagração. Ungido é aquele que passou pelo processo de unção. E se você for mesmo ali na definição prática do termo, ungir é o que? É untar com óleo. E essa unção que muitas vezes é mencionada na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, você tem ali o emprego de óleos, às vezes até aromáticos, e para conferir poder, dignidade, ou purificar, ou separar alguém, ou até utensílios para o serviço de Deus. No Antigo Testamento, os objetos, né, como eu acabei de dizer aqui, passavam muito por conta dessa unção aí. E pessoas como reis e sacerdotes eram ungidos com óleo para serem dedicados a um trabalho especial. Ok, e no Novo Testamento? Alguns acreditam que existe sim no Novo Testamento essa espécie de unção como uma investidura, ou quem sabe até uma unção que é algo a mais, né, que está sobre a liderança, quem sabe sobre o pastor, quem sabe sobre o presbítero, e isso mais na imposição das mãos que a gente vê essa diferenciação, né? Você tem lá no Antigo Testamento muito sobre unção, e no Novo Testamento você tem já muito sobre imposição de mãos. Porém, essa questão de unção, é isso mesmo? Existem ungidos aí, mas os ungidos que eram reis e sacerdotes no Antigo Testamento, podemos fazer essa aplicação dentro do Novo Testamento? O que é que você pensa? Existem ungidos de Deus? E aqui comigo nesta manhã, os meus nobres convidados, dois pastores abençoados aqui do meu lado direito, pastor Luciano Scala. E olha, os dois estão cheirosos hoje, gente. Tem que ver, tá sentindo o cheiro aí, não? Muito bom dia, pastor Luciano. A gente capricha, né? Não é não? Isso daqui, na verdade, é unção. Isso aqui... Claro. E a gente vai sair na foto também, tem que sair cheiroso. Bom dia, pastor Fabrício. Bom dia a toda a equipe da Rádio Vida. Bom dia a você que está ouvindo, assistindo a gente. É sempre muito bom estar aqui. Vamos juntos. Com certeza vamos aprender bastante. Amém. E do meu lado esquerdo, pastor Christopher Marques. Muito bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Luciano, a equipe aqui da rádio, as meninas da produção. Bom dia, você que está nos ouvindo.
e que também está conectado aí no nosso YouTube. Espero que nessa manhã a gente aprenda, cresça, se desenvolva, né? E é bom andar cheiroso, né, rapaz? Eu não sei É bom demais. Eu queria saber como é que é esse exalar o aroma de Cristo, se tem uma fragrância específica, né? Exatamente. O Silvio Santos podia inventar isso, né? Não é? No Jequiti, jogar lá um negócio, né? Fragrância de Cristo. Ia vender muito, hein? Demais, hoje tudo vende em nome de Jesus. Pois é. Mas neste ambiente cheiroso desta manhã, e essa não é só os homens não, gente, as irmãs também aqui também falam, as guel, Pena que as não dá pra mulheres. sentir ainda pela internet, né? Quer saber o dia? Mas nós vamos chegar lá, hoje em dia tem de tudo aí, né? Pois é. Mas muito bem, e você que está aí do outro lado, acredito que cheiroso também ou não, não importa, você vai participar com a gente aqui e continue votando, né? Continue não, comece a votar na nossa enquete que já está no YouTube. E continue aí participando com a gente pelas redes sociais, como você já sabe, no Facebook, no Instagram e no YouTube, no Instagram. Eu Tô Na Vida. Ah, que chique. Né? Muito bem. Bom, volto aqui na mesa e agora volto com o pastor Christopher Marques para saber dele então a opinião sobre o tema de hoje. O senhor tem, pastor, 2 minutos para nos dizer: existem ungidos de Deus? Rapaz, é um tema que durante um tempo no debate do cenário evangelical brasileiro esteve, eu acho, com uma força, uma intensidade maior, né? Esse tema ele nasce propriamente de um ambiente mais neopentecostal. Você não tem essa terminologia presente na patrística, principalmente na teologia medieval, entre os pais místicos da teologia, e é muito desconhecida entre os pais da Reforma Protestante, né? Então é um movimento de termo, né, que ganha força e espaço entre os neopentecostais, que se torna uma forma de você ganhar voz, força e autoridade no seu rebanho. Então, é muito preocupante quando o ser humano, o indivíduo, seja homem ou mulher, se arroga desse título para amedrontar, colocar culpa, receio no rebanho, né? Porque assim, a gente vai entender um pouquinho mais no nosso debate. No Novo Testamento é um termo completamente desconhecido, porque nem os apóstolos se diziam ungidos de Deus. E depois eu vou ler um texto sobre como o apóstolo Paulo se via, né? Ele nem se achava digno, quanto mais ungido, né? Então é algo que não faz presente de uma teologia neotestamentária. É uma teologia de coronéis, de ditadores, de gente que se veste de pastor ou de ovelha, mas que na verdade tem um espírito de lobo, que com medo, pressão e cerceando a liberdade do outro, o impede de bater de frente, porque ele é o tal ungidão de Deus. Amém. Muito bem, as considerações iniciais do pastor Christopher Marques, entendendo que essa questão de ungido de Deus não procede. Pastor Luciano Scala, e o senhor, o que é que o senhor pensa? O senhor tem os mesmos 2 minutos para dizer para nós: existem ungidos de Deus? Vamos lá, essa fala de 2 minutos ela é mais curta, né? Apenas para a gente apresentar o nosso ponto de vista inicial. Eu acredito que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e nós teremos que passar pelos dois, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, nós percebemos que aqueles que eram chamados, esses ungidos, né? Nós temos alguns exemplos, não são muitos, nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. A prática de se ungir alguém, isso é mais comum no Antigo Testamento. Mas nós temos, como o pastor disse, o pastor falou de reis e sacerdotes, e os profetas também eram ungidos, né? Esses recebiam uma unção que nada mais era do que uma capacitação.
para que eles pudessem, uma capacitação da parte de Deus, para que eles pudessem exercer o ministério. Olhando por esse prisma, nós percebemos que no Novo Testamento é possível sim nós pensarmos nessa possibilidade desse ungido, é possível sim nós pensarmos em tudo isso. Aquilo que o pastor Christopher colocou é muito verdade, e eu acredito que se a gente abrir o microfone para que as pessoas possam passar testemunhos, nós vamos ver vários exemplos de pastores que se utilizam, né, dessa palavra, desse termo, até para colocar medo, até para oprimir pessoas. Isso é muito verdade, nós não podemos negar. Mas a noção de ungido nós encontramos sim, essa possibilidade no Novo Testamento, e é um pouco sobre isso que eu vou apresentar, né? Eu teria que falar dos dois testamentos para fundamentar a minha ideia, mas o caminho é esse. Nós temos sim essa possibilidade de pensarmos nesta unção de capacitação para que se possa fazer a obra de Deus. Vamos lá. Muito bem. Então vimos aqui agora as considerações iniciais do pastor Luciano Scala, e ele entende o contrário, entende que sim, existe a possibilidade sim de ungidos de Deus. Nós vamos agora aos áudios, que trata do mesmo assunto, obviamente. O primeiro do pastor Ardemir Nunes e depois o pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero deixar a palavra, um texto da palavra que está na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 20. O texto diz que nós temos a unção que é dada ao santo, que vem do santo. Ou seja, ela é dada aos santos e vem daquele que é santo. E também no versículo 27 diz que esta unção que nós recebemos dele nos ensina todas as coisas, em especial a resistirmos contra os anticristos, os falsos profetas. O que isso tem a nos dizer? Que no Novo Testamento, o ungido, aquele que tem a unção, o ungido de Deus, são todos os cristãos. Todos os cristãos receberam o Espírito Santo, receberam esta unção que vem da parte do Senhor. Portanto, nesse sentido, não há alguém que seja mais ungido do que outro. O que temos é ministérios, pessoas que foram chamadas para ministérios específicos, que carecem de uma aprovação, né, de toda a igreja, de um reconhecimento de toda a igreja, e que enquanto eles estão servindo ao Senhor, devem ser respeitados por todos. 96.5 Debate da Vida. Uma palavra muito capciosa que virou modismo insuportável no farto acervo de heresias neopentecostais e que tem circulado por aí nos últimos anos é esse termo ungido do Senhor e as suas derivações. Geralmente é uma expressão usada junto com frases do tipo assim: estou sentindo a unção, ele ou ela é ungido para pregar a palavra, ou então sou um apóstolo, um profeta ungido, e outros termos que são igualmente antropocêntricos, exaltadores do homem, mas que passam batido pela mente vazia dos desatentos. Em geral, quando esse termo é usado, ele quer dizer que uma unção especial teria sido derramada sobre determinadas pessoas. Assim, a ideia de que exista uma casta superior no meio cristão já não é só um privilégio exclusivo do calvinismo, que adota a crença de que existam eleitos predestinados em meio ao povo de Deus. O neopentecostalismo também tem os seus eleitos, também tem a sua casta superior, a saber, os ungidos de Deus. É uma verdade inegável que Deus nomeia e coloca membros diferentes em vários lugares no corpo eclesiástico, conforme o talento de cada indivíduo, mas em parte nenhuma da Bíblia existe a sugestão de uma unção especial ou de uma medida extra do Espírito Santo a fim de segregar ou de exaltar alguns no corpo de Cristo. Sempre existirão os que desejam sentir-se especiais ou superiores, e os cristãos infelizmente não estão isentos disso. Não existem eleitos especiais, não existem ungidos especiais. Não há superiores e inferiores, maiores e menores. Todos somos pecadores miseráveis, sombreados pela mesma amorosa videira, fora da qual igualmente pereceremos. Muito bem, nós ouvimos aí então o áudio do pastor Ardemir Nunes dizendo que no Novo Testamento ungido de Deus são todos os cristãos. E o pastor Reinaldo Ribeiro entendendo que Deus nomeia e coloca as pessoas na igreja sim, porém não há uma medida extra de unção para certo grupo ou elite, né, ou casta, como ele colocou aqui, entre os da igreja. Muito bem, voltamos aqui para a mesa então, vamos às nossas considerações mais aprofundadas, não é?
E vamos começar aqui então pelo pastor Luciano Scala. O senhor tem 4 minutos para poder então explicar melhor para nós por que o senhor entende que existem sim ungidos de Deus hoje. Então vamos lá, pastor. Acredito que sim, existem os ungidos de Deus. Eu tenho para mim que sim. Eu tenho textos, como já foram apresentados aqui na primeira Epístola Universal de João, no capítulo 2, versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos tendes conhecimento. E lá no versículo 27, e quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Se nós olharmos para esses 2 textos joaninos, nós vamos perceber que esta unção que antes estava restrita no Antigo Testamento a 3 grupos, aos sacerdotes, aos reis e aos profetas, nós encontramos no Novo Testamento a expansão desta unção. No Antigo Testamento, aqueles que tinham unção eram apenas esses homens. Os reis, para que eles pudessem governar e ser o pastor justo do povo. Os sacerdotes, para que eles pudessem fazer o serviço, para que eles pudessem fazer a mediação do povo a Deus. E nós tínhamos os profetas, que tinham esta unção especial, que eles faziam a mediação de Deus para o povo. Então Deus falava com o povo através dos profetas. No Novo Testamento o cenário muda. No Novo Testamento o Espírito Santo não está mais restrito a esses 3 grupos. No Novo Testamento o Espírito Santo veio sobre todos. Então, se nós olharmos para o Novo Testamento, quem são os ungidos? Toda a igreja. Todos aqueles que possuem o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento e pensamos naqueles que têm o Espírito Santo, todos eles sim foram chamados para uma unção, para um serviço especial. Todos que têm o Espírito Santo possuem um chamado? Sim. Todos que têm o Espírito Santo, eles possuem um chamado. Cada um com uma função, cada um para exercer um determinado ministério dentro do corpo de Cristo, mas todos possuem um chamado. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos esta verdade, que todos nós que recebemos o Espírito Santo da parte de Deus, somos os ungidos do Senhor e temos sim essa capacitação para falar do amor de Deus e para levar o Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo 21 diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, esta unção que antes vinha do homem, um homem fazia isso. Nós encontramos, quando você lê lá a Levíticos, você encontra o homem derramando a unção, o homem ungindo o local, ungindo os utensílios sagrados. Agora, no Novo Testamento, quem faz esta unção é o próprio Deus. Então, se nós olharmos para a Epístola de João, no capítulo de número 2, e nós olharmos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, nós encontramos esta verdade, que quem faz esta unção hoje é o próprio Deus sobre a tua igreja e sobre os seus filhos. Muito bem. Pastor Christopher Marques, o senhor tem também aí os mesmos 2 minutos para poder nos dizer por que então que o senhor crê o contrário. O senhor acha que não existem ungidos de Deus? Vamos lá. Existem pontos em comum aqui entre nós, né? Que aí a gente vai tentar aqui colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro, a Crônicas 16, 21 a 22, diz assim: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Que também está lá no Salmo 105, versículo 15. Essa é uma famosa passagem conhecida de Davi em relação a Saul, que ele não queria matar Saul, né? Saul está perseguindo, ele teve várias oportunidades para matar Saul, e ele reconhece em Saul como rei que ele é ungido de Deus. E
matá-lo seria ferir esta unção que estava sobre ele, que veio de Deus, que é independente da condição de Saul, nesse sentido, né? Independente da condição da vida, da prática, da moral, porque se Deus deu, quem tem que tirar é Deus, não Davi. Então Davi, ele se isenta nesse sentido de tirar a vida. O que os pastores hoje usam, né? Usam nesse sentido esse texto como base para amedrontar a sua igreja, o seu povo. Não toqueis no ungido, eu sou ungido de Deus, né? Primeiro que o texto está falando para não tirar a vida, certo? Então, quando eu confronto um pastor, eu não quero tirar a vida dele. Segundo, que a gente vai ver em vários outros textos de Samuel, crônicas, Davi batendo de frente com Saul, questionando Saul, contrariando Saul, colocando Saul contra a parede, dizendo: a sua conduta está errada. Há outros momentos em que Davi ora, pedindo para que Deus vingue ele, para que Deus mate Saul, para que Deus fira Saul, e Deus assim o faz. Então, ou seja, na leitura do Antigo Testamento, esta unção ela é específica para reis, não é específica para alguém que vai pastorear o povo de Deus. Em relação aos profetas, não havia uma unção específica sobre profeta, de alguém ir lá e ungir profeta. Os profetas já eram ungidos diretamente por Deus. Isaías vai dizer: a unção de Deus está sobre mim, né? Não teve ninguém que foi lá e falou: Isaías, fica de joelhos que eu vou passar óleo sobre você. Então, aqui já é uma quebra de paradigma religioso, estrutural do conceito de como a comunidade de Israel vivia quando a gente olha para a dinâmica com os profetas. Sacerdotes da mesma forma, eles vêm de uma linhagem. Então, a consagração de uma unção específica, que tinha toda uma cerimônia, era de cunho específico aos reis, né? Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, há uma descontinuidade do antigo para o novo, ou seja, práticas do antigo já são quebradas em Jesus, porque Jesus é a suprema revelação das Escrituras e de Deus. Por isso que toda a teologia patrística até a Reforma vai dizer que em Cristo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Que aí entra exatamente o que eu tenho em comum, que o pastor Ademir colocou e o Luciano colocou, que quem é o ungido de Deus nas Escrituras? É o Cristo. A palavra Messias é o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido. Cristo é ungido. Christos. Então, o único verdadeiro ungido em toda a Bíblia é o Cristo. Uma vez que estamos enxertados em Cristo, todos são ungidos. Então, eu não sou mais ungido do que o Joãozinho da minha igreja, que não tem formação ou não ficou de joelho e passaram o óleo na testa dele. Isso não tem essa discrepância e esse divórcio. Em Cristo todos são ungidos e em Cristo todos são feitos profetas, sacerdotes e reis, assim como ele é. Ele derrama isso sobre nós. Isso não vem de nós, não vem da nossa capacitação, não vem dos nossos méritos, e é porque somos todos iguais que eu posso chegar para esse cara que se diz ungidão e colocar o dedo no nariz dele e falar: você tá errado, e bater de frente com ele. Porque o apóstolo Paulo em Timóteo vai dizer que os presbíteros que andam errado devem ser publicamente corrigidos diante da igreja. Muito bem, e você ouviu aí então agora as considerações mais aprofundadas do pastor Christopher Max. E pelo que vi aqui, parece que existe aí uma convergência em certo ponto, que nós vamos mexer com isso aí daqui a pouco. A gente vai pro break e volta já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família.
Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui Pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Música boa, Toca na vida! A campanha Aqueça Uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença? Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça Uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Questão de Opinião. Um programa para quem gosta de posicionamento. De segunda a sexta-feira, às 8:30 da manhã, aqui nos 96.5 da Rádio Vida FM. E também pelo youtube.com/Movimento Influenciar. Notícias diárias comentadas por analistas conservadores de vários lugares do país. Traga seu ponto de vista. E também fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo no Questão de Opinião. Sintoniza aí. Tudo de bom. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter dos seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12996783003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Fala, ouvintes da Vida, aqui é Lu Meu Pídio. Eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. O som que é tudo de bom. Vida! Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como o colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Vida, tudo, vida. Tudo de bom. 12997472010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica.
Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida e você participando junto com a gente. Lembrando, gente, vai mandar áudio, vai mandar vídeo de 30 segundos dando a sua opinião, tá? 30 segundos. Para que a gente possa pôr mais ouvintes no ar, né? Então, se manda um áudio muito extenso, a gente não consegue colocar muitos ouvintes. Então, manda pra gente de 30 segundos o seu áudio no 12997472010. Participa também lá no YouTube da nossa enquete, né, pastor? Como é que tá? Exatamente. Vamos ver aqui a nossa primeira parcial da enquete desta manhã. Está, sim, 87% entendendo que existem ungidos de Deus e 13% dizendo que não existem ungidos de Deus. E hoje nós temos um áudio assim, rapidamente, né? Sim, temos um áudio. Que chique, hein? O pessoal hoje acordou cedo. Da Penha, de São Paulo. Mas manda um videozinho também, isso, né? Exatamente. Querendo ver o perfume que você tá usando aí? Então, o pessoalzinho aqui já tá todo perfumado, né? Então passa o perfuminho também, manda né? Um videozinho dá de aquele 30 tapinha segundos. no cabelo. Exatamente. Né? E manda aquele vídeo pra gente. 30 segundos, tá? Isso. Tá não bom? passe disso que você não vai ganhar Oscar, não. Se passar disso. Então. Vamos lá. O Cleiton da Penha, em São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Cleito da Penha, de São Paulo. Sobre o enquete de hoje, eu acredito que sim. Existe ainda ungido de Deus. Como Deus usou Samuel para ungir o rei Davi, Deus usa muitos pastores para ungir os seus servos, para assumir algo dentro da igreja. Isso é coisa de Deus, não é coisa do homem. A vida é tudo de bom. Isso mesmo, Cleito, a vida é tudo de bom. Então o Cleito aí entendendo que sim, existem ainda ungidos, pelo que entendi aqui, da envergadura, né? Até de Davi, no que diz respeito àquele contexto lá. O Ronaldo de São José dos Campos diz o seguinte: a unção tem a ver com a busca, ou seja, um processo de santificação, separação, usada no Antigo Testamento, porém o Novo Testamento aponta para o Antigo e a palavra também diz para voltarmos ao primeiro amor. O Léo da Silva: todos os crentes em Jesus e que obedecem às Escrituras são ungidos, não é privilégio de um só. A Dilza Ribeiro: a partir do momento que decidimos servir ao Senhor e temos o Espírito Santo, somos ungidos. William: quando um líder se sentir mais santo do que Deus e não se deixar de molestar, está na hora de orar e pedir a direção para buscar um novo lar espiritual. O reino de Saul foi rasgado e passado para um servo pastor de ovelha. O Lúcio diz assim: a verdade é que ninguém é ungido e sim está debaixo da unção de Jesus Cristo. Gersi Nascimento: sim, aqueles que são separados por Deus para fazer uma obra específica são ungidos de Deus. Existe uma unção, capacitação, uma graça liberada por Deus sobre uma pessoa. É perceptível. Muito bem. Gente, eu não disse no começo, mas vou falar agora aqui. O nosso pastor Cláudio Apolinário está ausente justamente por conta, em obediência à lei eleitoral, uma vez que ele é candidato a deputado estadual, ok? Estamos orando pelo nosso pastor e é por isso que ele não está aqui apresentando o programa nesses dias. Porém, voltará, querendo Deus, em outubro, e aí poderemos ver a sua carinha aqui todas as manhãs novamente. Bom, volta aqui para a mesa. Eu queria, como a gente viu aqui no primeiro bloco, os pastores, de alguma maneira, entendem que a unção está sobre todos os que hoje são de Cristo. Agora, afinal de contas, de que unção nós estamos falando? Que unção é isso? Defina a unção, pastor Luciano. Que unção é essa? Esta unção que eu quero definir... Bom, quando nós pensamos no profeta, quando Deus falou para Elias ungir Eliseu para que ele viesse substituí-lo no ministério profético sobre a nação, é nesse sentido, esta unção, essa capacitação para fazer a obra de Deus. Quando eu falo ungido, eu não penso naqueles termos como o pastor citou, do Salmo 105, de 1 Crônicas 16, que muitos Samuel pastores... 24, 26. Isso, que alguns pastores se apegam, né? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Se apegam nesse texto dizendo justamente isso, que ele não pode ser questionado, que ele não pode ser contrariado. Não é isso. Só creio que pode.
Sim, eu acredito sim. A fala de Paulo lá em Timóteo é bem por esse sentido. Que o líder, se ele estiver errado, em discordância com a palavra, ele deve ser repreendido em público, né? Mas quando eu penso nessa questão de unção, eu penso todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Agora, para que nós recebemos o Espírito Santo? Nós recebemos para fazer parte desse corpo e sermos usados por Deus dentro desse corpo. Então você recebe esta unção, essa capacitação que antes era o homem que derramava sobre o homem, hoje nós recebemos do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, para levar a palavra, para levar as boas novas, para exercer o ministério. Pastor Christopher, unção. O que é unção? Que unção que nós estamos falando? Lá no seminário a gente falava que um é, dois são. É verdade. No Antigo Testamento, a gente tem uma dificuldade, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, hoje a gente vive na época da graça, né? No Antigo Testamento não era a época da graça, era a época da lei, como se Deus não estivesse lá com a sua graça, com o seu Espírito e tal. Então assim, primeira coisa é, todos os tempos e todas as eras são eras da graça, eras de Deus e do seu Espírito. A Trindade nunca esteve ausente dos tempos e das eras, né? Então, no Antigo Testamento, quando essa questão de unção está lá, e no caso, como foi citado, de Elias ungir o servo, o Eliseu, o Espírito de Deus está presente ali, né? E essa unção, por mais que tenha sido feita por um homem, foi feita a mandato de Deus e pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não está ali, nada daquele homem poderia ser desenvolvido e capacitado. Então, assim, esta é a ligação que a gente precisa fazer, entender no que está no Novo Testamento. Que se nós somos unidos a Cristo, estamos debaixo da unção do Cristo, é o Espírito do Cristo que nos capacita a fazermos a obra dele, a desenvolvermos tudo que está na missão do reino de Deus. Unção seria isso? Unção é essa capacitação da presença do Espírito em nós. Porque se não tiver, a gente não faz. Porque assim, eu acho que você já teve essa sensação igual a mim, de você ouvir um cara falar, você fala, não tem nada de Deus no que esse cara tá falando. Às vezes... O cara tá falando bonito. Às vezes música... Exatamente. Engraçado, você fala, parece que não cola, você não fala, tá encaixando. Tem alguma coisa desconectada nesse negócio. Mas o cara tem até conteúdo, mas não tá aquela vibe, a vibração não aquela tá. Verdade óbvia, óbvio o que ele tá dizendo, mas tá faltando alguma coisa. Exatamente. E é esse elemento que tá aí, que tá faltando, que é do Espírito e da unção do Espírito ali. E isso não é mais propriedade, como um pastor colocou no áudio, de uma casta, né? Porque, de fato, na nossa igreja hoje brasileira, tem gente que se acha mais especial do que outro, que se acha mais ungido do que outro, que se acha que tem mais poder do que outro. Por exemplo, a unção de oração, tem gente que confunde isso. Eu sou ungido para orar, tipo cobertura espiritual, que é muito comum hoje no nosso cenário. Eu desconheço isso na Bíblia, não existe cobertura espiritual, tem intercessão pelos santos, tem... Concordo contigo, pastor, porque esse é o perigo de nós, desculpa interrompê-lo, mas esse é o perigo de nós pensarmos nessa questão da unção, deste ungido, porque começa a ter justamente essas heresias, elas começam a surgir a partir dessa noção. Alguns pastores se acham mais ungidos do que o outro, e a minha igreja ela tem que estar debaixo de uma cobertura de uma outra igreja, que é uma igreja maior, mais ungida, e isso não tem nenhum amparo na Bíblia, nós não encontramos. Tanto é que a gente teve um caso aí do apóstolo Terra Nova, do cara já não é mais apóstolo, ele é pai apóstolo. Ele tem uma unção diferenciada que ele busca. Acho que já é até mais, agora é patriarca, né? Alguma coisa assim. Então, ele é patriarca porque ele foi buscar. Ele contratou um cientista para buscar na árvore genealógica dele um DNA que ele tivesse uma ligação com Abraão. Meu pai, sério? Isso é sério. E aí ele foi ungido, ele e a esposa, como da linhagem patriarcal.
porque ele tem essa unção diferente. Cara, assim, isso antigamente, esse cara tinha que levar uma surra na época da patrística. Esse cara era excomungado da igreja. Ou veja, ao nível, isso passou de heresia, isso já é problema mental, isso tá pra lá de esquizofrenia, qualquer coisa do tipo. Isso tem que ter um tratamento além de espiritual, psicológico. Não sabia disso não. Isso é sério. Né? E ele foi coberto com o manto de Israel, né? Para ele derramar um litrão de óleo sobre ele. Olha o nível que nós chegamos. Então, assim, às vezes me preocupa quando alguns ouvintes aí mandam, né? Pô, eu acredito sim que tem ungido. Meu Deus, fuja da igreja desse cara que se diz que é o ungidão de Deus. Você tá no lugar errado. Bata de frente com esse cara, porque não existe servo de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever aqui, ó, lá em 1 Coríntios 4, de 8 a 7, o que é a vida de um apóstolo. Ele disse assim, ó: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Olha o grau, nós somos motivo de zombaria no mundo espiritual e no mundo material. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, mas olha, não existe uma unção aí sobre a liderança, por exemplo. Eu já vi pastores dizer assim: fulano, se você sair da minha igreja, você está amaldiçoado, sua vida vai dar tudo errado. Porque ele tem esse poder do isso ungido, existe, né? As pessoas falam, né? Tem alguns pastores que se apropriam disso para justamente colocar esse medo nas pessoas. Mas não quando eu digo da questão do ungido... Não existe uma unção especial do pastor, do líder, do presbítero, do pregador, do missionário, naquela chamado. pauta aqui sobre se existe chamado pastoral ou não, né? Que eu defendi que não existe um chamado pastoral específico e, inclusive, defendendo a linha do saudoso e memorável Russell Shedd, que acreditava nisso. E no concílio dele, lá em Nova York, perguntaram para ele: você é chamado para ser pastor? E ele disse: não. Eu só quero viver esse desafio porque eu entendo que eu tenho as habilidades, dons e capacitações do Espírito Santo para exercer um chamado, uma vivência pastoral, e a igreja reconhece isso em mim, né? E aí o concílio ficou em silêncio diante dele, né? Porque eu defendo exatamente essa linha. Porque se você entende que no Novo Testamento todos são chamados para seguirmos a Cristo, renunciarmos às nossas vidas e carregarmos a nossa cruz e vivermos o modelo do Cristo, você iguala a todos. E você acaba com essa caça espiritual. Não, ok, eu concordo que caça não, mas não existe uma unção específica, um talento do indivíduo? Não, eu acredito que exista sim esta unção de uns para... E dom não é unção? De certo ponto? Não é capacitação? Não, é capacitação. Existe aí a gente pode dizer que existe o dom da pregação, que você sabe que tem uma unção pro cara pregar. Porque tem gente que vai subir lá, vai ser uma tragédia. Mas eu tô achando, pastor, que a gente tá falando da mesma... Eu tô achando, posso estar enganado, que nós estamos falando da mesma coisa, nós acabamos que concordamos, de certa forma, mas mudamos os termos. Sim. Porque se pega numa igreja como a minha, que é uma igreja de linha pentecostal, nós entendemos isso como unção. Esse dom que o pastor citou para pregar, nós entendemos na minha igreja como uma unção.
chamamos isso de unção. Então, se porque é o termo da linha teológica que se segue. Sim. Se você vai para uma igreja tradicional, né, ou histórica, uma igreja reformada, não vai chamar isso de unção. Então, mas acho que nós estamos chamando a mesma coisa de termos diferentes. Diferentes, eu acredito que seja isso. Porque vamos concordar, tem líder que ele é um ótimo pregador, mas é um péssimo apacentador. Ele prega, ele não apacenta. Péssimo administrador. Também. E outros é aquele doce, ele arrebanha com uma facilidade, mas... Então, mas não eu não vejo... Não é mestre no ensino. Então, mas um administrador, eu não vejo isso como uma unção. Entende? Eu vejo isso como habilidade, competência, também. Entendeu? Sim. Porque você tem administradores fora também. Então, eu acho que existem coisas que Deus derramou sobre nós, que aí entra aquele conflito de graça comum e graça específica e tal, mas dentro dessa leitura de uma graça comum, que nos facilita o gerenciamento da vida, das coisas, do status quo, né? Então, isso é um ponto. E quando a gente está falando sobre corpo de Cristo, igreja de Cristo, ou do Cristo, eu acho que existem os dons específicos que estão detalhados em Coríntios, Efésios, que são capacitações específicas, são capacitações específicas, mas é para o corpo todo. Sim, mas esta unção que a gente está falando, ela é uma unção única do Cristo, derramada para todos os crentes. Então, assim, eu não tenho o dom de cantar, mas eu tenho uma unção, mesmo que eu não tenha o dom de cantar, entendeu? Sim, porque eu estou ligado, você tem uma outra habilidade. Sim. Entendeu? Temos 2 áudios, vamos ouvi-los. Isso mesmo, temos 2 áudios. O primeiro é do Elnatan, de São José dos Campos, e o segundo do Jardel, de Lajeado. Vamos lá. Bom dia, Elnatan de São José dos Campos. Eu acredito que existe sim, mas tem muita gente usando esse termo ungido de Deus aí, como alguns crentes aí, fanfarrão aí, que ora pra matar o outro, matar o vizinho. Não toque nos ungidos, hein? Outros líderes aí causando escândalo, que prega heresia, não gosta de ser confrontado, daí, não toque em mim, que o negócio é o seguinte, hein? Penso que são blindados, mas se estiver no erro, tem que denunciar para que haja conserto e arrependimento, né? Esse termo tem sido muito usado de maneira errada, mas eu acredito que existe sim. Essa é a minha opinião. Forte abraço! A paz do Senhor, irmãos da Rádio Vida FM, sou Jardel, Lajeado, Rio Grande do Sul, estou aqui com a esposa assistindo o debate, estamos de férias. Concordo com o pastor que falou ali que, de certa forma, é usado esse termo aí para oprimir os irmãos. E certa ocasião aconteceu um fato ali em Gideões, Santa Catarina, onde o pastor foi repreendido por um humilde servo de Deus ali. Eles não deram crédito no momento, duvidaram daquele senhor, mas Deus não se deixa enganar, né? Então aconteceu o que aquele servo de Deus apontou à liderança. Muito bem, e os áudios aí continuam, né, entendendo que existe sim, mas sempre apontando para esse lado aí perverso, digamos assim, né, que acaba acontecendo, né? Aí. Tem um livro essa muito imposição, bom. Como se unção fosse uma espécie de imunidade, né? Tem um livro muito bom publicado, eu esqueci o nome dessa mulher, eu vou dar uma gugada aqui. O nome se chama Feridos em Nome de Deus. É um livro muito bom, porque ele fala exatamente sobre esta questão de pessoas que sofreram abusos espirituais dentro da igreja por conta da liderança abusiva. E isso é tão comum, esse fenômeno nosso de gente desigrejada, mais da metade é fruto desse abuso espiritual. Mas sempre existiu, né, pastor? Isso daí é uma coisa que... Sempre o abuso existe, mas espiritual agora... tem todas as camadas da sociedade. Agora, isso está se tornando muito mais evidente, o holofote está mais para isso. Mas isso em outras religiões também, né? Com certeza. Sim, é um fenômeno humano. A gente encontra essa opressão em outros movimentos também. Com certeza. O Tim Maia... O excesso tem. O Tim Maia tem uma história muito interessante, que ele teve uma vida muito louca, né? E aí ele encontrou um grupo lá espiritual no Rio de Janeiro, que tinha um nome específico. Era quase ligado ao espiritismo, mas não tinha necessariamente espiritismo, o nome de espiritismo. A galera se vestia de branco, tomava lá algumas espécies de alucinógenos para ter uma experiência e tal. E ele seguia, assim, de maneira regrada tudo que estava lá e a ordem do seu guru. Até que um dia ele pegou o guru tendo relações sexuais com as mulheres. Você não era daquele chá lá,
Santo Daime? Santo Daime? É, ligado a isso. Aí ele falou, se cara é um picareta igual a mim, eu vou ficar nesse negócio nunca. E chutou o balde e voltou pra vidona dele. Ou seja, é um fenômeno comum. Isso tá onde tem ser humano. E religião, ela confere muito poder. Né? Quando a gente vai estudar a ciência da religião, a gente entende que a religião ela é a metafísica do poder. Ela nasce de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Os discípulos mesmo chegaram para Jesus e disseram assim, nós vimos um expulsando o demônio, mas ele não anda com a gente, a gente mandou ele parar. Oxi! E teve o lance também do que é maior. Só porque não também. tá com a gente, então? Estão em pé de lá? Exatamente. Ou seja, e assim, o cara que tá lá na frente, que tem um microfone e tem 100, 500, 1000 pessoas, cara, o Narciso veio com tanta força. Mas não precisa nem muito. Às vezes tem 3 pessoas ali, ele já tem. Ele já. Mais fácil de se impor. Exatamente. O Luciano diz assim: fui corrigir um jovem pastor e amigo que estava aplicando de forma errada Mateus 28, 18. Segundo ele, foi dado a nós todo o poder. Ele se enfureceu e disse: ai de quem tocar no ungido de Deus. Pois é, infelizmente, é quem está falando aqui, isso tem demais. O Sérgio José Oliveira, eu creio que sim, mas não devemos expor essa credencial como autodefesa. Não toqueis no ungido. Cris de Caçapava, outro ponto importante é que no Novo Testamento não temos mais a unção de ofício que foi cumprida em Jesus, que é o ungido, o Messias, o Cristo de Deus. Ele detém as unções de profeta, sacerdote e rei que havia no Antigo Testamento. A unção agora é do Espírito Santo, que todos os crentes verdadeiros receberam, não apenas os líderes. Portanto, biblicamente falando, não há uma unção de pastor e bispo. Bom, isso aqui é quem estava falando aqui agora há pouco. Agora uma coisa, eu até fiz menção aqui no início. O nome da mulher aqui, sim, diga lá. É Marília de Camargo César, autora do livro Feridos em Nome de Deus. Comprem esse livro. Uma coisa que eu citei aqui no início do nosso programa é que essa questão de ungir dentro do contexto do Novo Testamento parece que tomou outra forma mais de imposição de mãos, né? Você vê Paulo dizendo para Timóteo que ele não negasse, né, o dom que ele tinha recebido pela imposição das mãos do presbitério. Você vê lá, Atos capítulo 13, quando Paulo e Barnabé, eles são reunidos ali, então foram enviados pela igreja para a sua primeira viagem missionária, assim. Agora, ao mesmo tempo você tem a citação de unção que Tiago vai fazer lá a menção. Sim, aos enfermos. Na questão do óleo dos enfermos. Como é que fica isso? Então, mas essa unção que é diferente. Por exemplo, Marcos capítulo 6 fala de uma unção também, que é para ungir os doentes e tal com óleo, né? Veja, não é uma unção de autoridade e de poder. É uma unção ali é uma unção que você está fazendo ou ungindo. Eu acho que é o melhor termo do que falar que a pessoa tem uma unção. Literalmente untando com óleo. Né? Exatamente. Que é essa ideia de que, assim, a religião como um todo, ela usa simbolismos. E esses símbolos caracterizam alguma coisa. E o óleo, ele tem a característica da cura, né? E da regeneração. Então, quando eu estou ungindo alguém com óleo, ou untando alguém, e estou fazendo a intercessão por ela, eu estou clamando a Deus pela intervenção dele, trazendo cura, libertação. É parte da oração. Né? É a parte da oração. Pastor, eu concordo e não concordo, porque assim, a questão da cura eu concordo, né? Mas o óleo também, ele tem a noção do Espírito Santo se apropriar da pessoa, do Espírito de Deus, no caso lá de 1 Samuel, no caso de Davi, no caso do sacerdócio, né? Tem aquele texto de Salmos, o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então tem essa noção também do Espírito de Deus se apoderar. Mas esse texto de o óleo desce na barba de Arão, deixa eu só fazer desculpa. A gente vai pro break? Tá, aí eu termino depois? Isso. Aí porque esse assunto aqui a gente precisa continuar ele. Vamos pro break que eu já atropelei tudo aqui com óleo e tudo. Ficou mais liso o negócio. Vamos lá. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já.
premiada, o combo perfeito de música boa com os melhores prêmios do... Fala aí, José Carlos. Planeta Marina. Tá de volta, hein? É nóis. Tamo junto. É isso aí. Toda vez que tocar Geiber Dias aqui na vida, anote o dia e o horário que você ouviu Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Você pode ganhar um smartphone e um fone de ouvido para curtir ainda mais a rádio que é tudo de bom. Continue ligado na vida. Liberta-me de mim. Quanto mais você anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola dia 26 no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você tem aqui na rádio que é tudo de bom. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A Agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Vida FM. Vida. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12 99660 4433. 12 99660 4433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Sintoniza aí. É tudo de bom. Fim de semana chegando e você já sabe. A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta e com a segunda hora do nosso debate de hoje. Tá chegando agora, seja bem-vindo, viu? Vem pra cá pro youtube.com/Eu Tô Na Vida, onde você vai assistir ao nosso debate, vai participar dando opinião lá no chat, vai também participar da nossa enquete, quer participar através do WhatsApp, mandando aquele áudio, aquele vídeo pra gente aí, dando a sua opinião. 30 segundos, tá? Áudio e vídeo. E também mensagem digitada no 12997472010. E por falar em YouTube, enquete, como é que tá, pastor? Vamos lá. Caiu um pouquinho, começamos com um sim. Existem os vídeos de Deus com 87%, caiu para 80%. E não, que estava 13%, agora está 20%. E agora é aquele momento em que nós temos a participação especial online hoje com o pastor Enzo Perundini. Pastor Enzo, muito bom dia.
Bom dia aos pastores, ouvintes. Queria agradecer a oportunidade de participar e falar sobre assunto que eu acho que é importante, porque hoje em dia tem tanto aproveitador, né, que se prevalece aí de um título, achando que ele é uma classe especial, ou ali dá carteirada, fala, não toca no ungido do Senhor, tal. Então, eu acho muito importante esclarecer para os ouvintes que não é bem assim. Amém. O pastor Enzo, ele é formado em teologia, patrística, patrologia e escolástica. Então vamos ouvir aqui, pastor, a sua consideração. Existem, afinal de contas, ungidos de Deus? No Novo Testamento não fala sobre isso, né? A única questão que fala no Novo Testamento sobre ungido é os enfermos que seriam ungidos pelos presbíteros. Mas na questão ministerial, eu entendo o seguinte, o ministério ele é um papel e não um status. Então ele é um serviço prestado à igreja. E existe sim a investidura, como a gente vê ali em Atos capítulo 13, né, que o apóstolo Paulo e Barnabé, os anciãos e ali a liderança da igreja de Antioquia impôs as mãos sobre eles e separando-os para o ministério, e foram enviados. Então eu acredito na investidura, na imposição de mãos também. A gente pode ler, acho que ali na epístola de Timóteo, né? Paulo aconselhando a Timóteo a não impor as mãos precipitadamente, dando autoridade para uma pessoa para que a gente não participe dos pecados. Agora, então, eu não, assim, esse título que alguns usam na igreja, não toca no ungido, eu sou ungido, eu acredito que todos os crentes são ungidos em Cristo. O único ungido é Jesus Cristo, ele exerce o papel sacerdotal e nós estamos debaixo do sacerdócio dele. Então, todos somos ali a nação santa, o povo adquirido por Deus, o sacerdócio real. Então, eu acredito no sacerdócio universal de todos os crentes. Em Cristo, todos os crentes, aqueles que creem em Jesus, eles são ungidos, ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre todos, que traz uma capacitação, e aqueles que são separados para o ministério, eles são investidos de autoridade pela imposição das mãos e a igreja reconhece essa autoridade e se sujeita. E também tem que ser pelo amor, né? O pastor que dedica amor, que cuida do rebanho, é automático a submissão. Agora, aquele déspota, autoritário, ali que praticamente ele vive ali se prevalecendo de ser ungido, de ser o tal. Para mim, esse cara, quem frequenta uma igreja dessa, como eu frequentei muito tempo, que eu cansei de ouvir esse, saia dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja de risco. O áudio, cortou o áudio? Cortou? Deu uma cortada, agora voltou. Voltou? Deu. Quer que eu repita, pastor? Não, bom, eu acho que deu tranquilo. Maravilha, pastor Enzo, Amém. Então as suas considerações iniciais aí ele entende também e parece ser unânime aqui essa questão de que no que diz respeito à unção como toda, ela está sobre toda a igreja. Temos áudio e temos vídeo. Isso mesmo, o vídeo do Wilson Fernandes, do Canadá, e o áudio é do Clebson de Taubaté. Vamos ao vídeo. Bom dia, pessoal, galera da Rádio Vida. Eu acredito que sim, que existem os ungidos de Deus como pastores, assim, missionários. Mas eu gostaria de usar a palavra mais de chamados, que tem aquele chamado, aquela vocação, né? Não ungido, aqueles que usam o seu ministério para enganar pessoas ou para subjugar. Isso eu não acredito. Ô, Rádio Vida, a paz, aqui é o Cleberson de Taubaté. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos ungidos do Senhor. Mas a partir do momento que deixamos de fazer a vontade dEle e saímos de suas diretrizes,
deixamos de ser ungido. Essa é a minha opinião. Então, como que você vai dar crédito para um pastor picareta, charlatão e mercenário? Esse é ungido? Na minha opinião, não é não. Grande abraço. Pois é. E se for ungido, sabe-se lá por quem? Quem que ungiu essa figura? Mas hoje tem a auto-unção, né? Hoje em dia tem. Ah, é verdade. Tem uns camaradas que se autopromove aí. Não, o cara, às vezes eu converso com um cara, ele é apóstolo. Eu falo, mas de onde você veio? Qual é o seu umbigo, né? De onde vem? Pelo menos você tem uma linhagem. O cara não tem umbigo, não veio de lugar nenhum. Rapaz. Deixa eu trazer aqui para a mesa aqui. O pastor Enzo, ele fez menção aqui de 1 Timóteo 5:22, né? Quando Paulo está exortando a Timóteo o seguinte: ó Timóteo, não imponhas precipitadamente as mãos. Isso aí, obviamente, aponta o quê? Para aquela capacitação do líder para o liderado, o qual vai assumir agora também certa liderança. Isso não representa aí uma unção diferenciada? Pastor, eu me lembro do meu querido professor lá na época no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, pastor Vitor Manuel Valente, pastor da primeira igreja batista de Copacabana. Ele dizia o seguinte pra gente na aula de prática pastoral, que esse ato não é um ato de unção, é um ato de consagração, são coisas diferentes. E se o sujeito, ao dobrar os joelhos, era um pilantra, ao se levantar ele continua um pilantra. Não é aquele momento que vai fazer com que a pilantragem saia de dentro dele, entende? Então, é conversão que muda essa pilantragem. É obra do Espírito Santo. Sim. Não é banho de óleo, não é banho de azeite. O que aconteceu ali então com Paulo e Timóteo? É consagração. Ele consagrou Timóteo para fazer a obra. Essa consagração do envio. Mas não acontece nada Timóteo não ali? tinha um talento? Tinha um dom. Mas ali não... E por que essa imposição das mãos? Porque era uma prática. Um ato... É um ato. Uhum. De abençoar, né? É como se assim, a igreja é a presença do Cristo, né? Então quando eu oro por alguém e eu oro em nome do Cristo, é Cristo ali nesse processo também de mediação e de intercessão, né? Estava consagrando Timóteo a uma autoridade que ele ia passar a ter. É uma autoridade frente ao rebanho. Uhum. Né? Mas, e a função dele ali é de presbítero, né? Que a gente entende hoje como pastor. Então, assim, é uma consagração para fazer a obra e um reconhecimento diante de todos que agora ele está habilitado a fazer esta obra. Agora, não tem magia ali. Não é um abracadabra de que o senhor entende, pastor Luciano? Então, pastor Enzo também pode... Eu entendo que ali, quando se impõe as mãos... Eu penso naquele sentido como de 1 Samuel 16, quando o óleo foi derramado sobre Davi, e o texto fala naquele momento em diante, o Espírito se apoderou dele. Eu penso justamente nisso. Tipo a unção de Elias que veio dobrado sobre Eliseu? Sim, nesse sentido. Então, mas aí é um problema, porque o Novo Testamento não trabalha mais com isso. A partir do momento... Assim, a gente tem dois casos muito específicos em Atos, que quando Pedro ora, o Espírito desce, né, na casa de Cornélio e tal, e em outra situação também, se eu não me engano em Atos 8, com a questão do... Quando Paulo vai para... Não, Pedro vai numa região que tem um mago lá, e o cara quer poder e ver que a oração de Pedro gera um monte de efeito, o Espírito Santo desce, ele quer comprar o poder do Espírito e tal, e Pedro o amaldiçoa. Então a gente tem esses dois casos específicos no Novo Testamento. A gente não tem mais outro caso de orar o Espírito descer, porque a promessa do Cristo... uma vez agora ele foi o Espírito, que ele vai dizer que é o outro Espírito Consolador, viria sobre todos, né? E esse Espírito seria derramado sobre todos. Você entende, né? Que um líder não pode passar uma unção. Não há transferência. Meu Deus, sim. Isso é um problema. Isso é uma heresia. Eu vi nego assim, ó. Eu posso nem falar nego, que hoje, né? Desculpa. Eu sou preto, posso falar, então eu tô no meu lugar de fala.
eu vi casos de vídeo no YouTube da pessoa deitar, colocar um pé no outro e fazer transferência de unção pelo pé. Eu vi um outro fazer transferência de unção mandando o cara que estava abaixo no púlpito abrir a boca, ele cuspia na boca dele e estava transferindo unção na boca dele pela saliva. Olha o grau de insanidade que a religião gera na pessoa. Onde nós temos isso no Novo Testamento? Imagine Nietzsche vendo algo. Meu Deus do céu. Pastor Enzo, o que aconteceu ali em Timóteo 5:22? O que Paulo fez quando impôs as mãos sobre Timóteo e disse para ele que tomasse o mesmo cuidado? O Espírito Santo deu uma direção para os líderes, né? Exatamente. Os anciãos ali da igreja, e apenas separou, impôs as mãos, delegando ali uma autoridade, vamos dizer assim, para ir e pregar o evangelho, para plantar a igreja. É o que acontece hoje. Mas o que o pastor Christopher falou, se o cara é pilantra, ele vai receber a autoridade e vai ser um pilantra ungido. E vai gerar pilantrinhas. É isso mesmo. Um pilantrinho ungido. Isso mesmo. Então, mas olha, e para que essa imposição de mãos, então? É altamente simbólico? Né? Ele foi separado ali para o ministério e simbólico. Agora ele já passa a ter uma certa autoridade para pregar o evangelho, para plantar a igreja. É tipo envio. A própria palavra apóstolo, apostolai quer dizer enviado. Então a pessoa é enviada ali para uma missão, pode ser evangelizar, pode ser plantar a igreja. Eles foram separados e enviados pela igreja, ali com uma autoridade delegada para fazer a obra, pela igreja de Antioquia. Agora, é assim, o pastor ele tem uma certa autoridade na igreja porque a igreja dá essa autoridade para ele. Porque se o ungido ali da igreja, se o ungido dessa igreja for numa outra igreja, ele não tem autoridade nenhuma. Exatamente. Ele pode pegar um homem sério aqui do Brasil, que é a Universal. Se o Edir Macedo for na minha igreja e eu falar que ele não vai pregar, ele não vai pregar. Colocar fora daqui, você não vai pregar e pronto. Exatamente. A autoridade que a igreja me deu, eu decido quem eu coloco ou quem eu não coloco no altar. No altar, não. No púlpito. Então, mas eu acho isso muito interessante porque... Quero ouvir aí a sua questão essa imposição das de mãos, então, para quê? Porque, assim, a gente confundiu muito o cristianismo como religião da mágica. Porque se eu declarar vai acontecer, porque se eu profetizar vai acontecer, como se fosse abracadabra, salabim, piririm. Não é assim que funciona no cristianismo. Mas isso não é o princípio da fé básico, isso aí? Não, isso daí é superstição religiosa, esse sincretismo. Mas Jesus não disse que tudo é possível que crê? Em Marcos 11 ele não disse tudo que você disser, não duvidando, vai acontecer? Mas isso funciona na prática? Mas Jesus não disse? Então Jesus disse algo que não funciona na prática? Não funciona na prática. Nem tudo que eu quero acontece. Agora, tudo que ele quer acontece. Mas não é o princípio da fé básico esse? Não. O princípio da fé é me levar a pedir qualquer coisa, crendo que ele pode qualquer coisa. Agora, o que eu quero tem que estar em harmonia com a vontade dele. E aí ele decide se vai fazer ou não. Agora, tudo ele pode. Isso é soberania divina. Mas nem tudo que eu acho que é possível acontece na minha, na sua e na vida de qualquer pessoa que passou nessa terra. Então o versículo seria melhor do que maneira, então? Rapaz... João 14,14, por exemplo. Tudo que pedis em meu nome farei. Tudo. Ponto. A gente sabe que isso não acontece. Então temos aí uma... Não, a gente sabe que não acontece. Tudo que você pede em nome de Jesus acontece? É isso que Jesus está dizendo. Tá, mas acontece? Sim ou não? Não, acontece, não acontece? Não. Acontece ou não acontece? Cadê o pastor? Acontece ou não acontece, pastor Enzo? Sim ou não? Acontece segundo a vontade dele. Isso, né? Pronto. A Bíblia fala que em Deus está o querer e o efetuar. Então, se é a vontade dele, você declara ali, você ora, você crê, acontece. Se não é a vontade de Deus, e se a sua vontade for a vontade dele. Exatamente. É o que a Bíblia vai dizer.
Em Hebreus pra vai não dizer ter aquela oração do vizinho, né? Hebreus vai dizer exatamente isso, que a nossa oração precisa, e Tiago também, em harmonia com a vontade dele. Para ele João responder. vai dizer isso também. João, exatamente. Então, se não tiver, meu amigo, você pode jejuar, subir monte, fazer o que quiser, que ele vai só olhar para você. Aquela Valeu. oração, até teve um ouvinte aqui que disse aqui, né? Às vezes o crente ora para Deus matar o outro. Então essa Mas pelo menos ele fala assim, Senhor, prepara e leva sem dor, né? Então essa é a boa misericordioso cumba. dele. Tem a macumba e o cristão tem a boa cumba. Mas eu quero ouvir aqui o pastor Luciano. Essa imposição das mãos aí. Em questão da imposição das mãos, né? Porque a Bíblia mostra exemplos de homens que receberam essa imposição de mãos e partiram para fazer a missão. Jesus, ele impondo as mãos, e aqueles que receberam essa imposição foram e realizaram a obra de impor as mãos sobre os enfermos. E eles Há uma atitude espiritual nessa imposição de mãos? Existe. Então, mas é de envio. Essa que você falou, a primeira, é o que eu estou junto com o pastor Enzo ali. É do envio, de recomendar. Eu te abençoo para ir. Agora, essa questão da intercessão... Mas impor as mãos, não existe um efeito espiritual nisso? Então, mas... Agora eu vou tentar ser meio cômico aqui. E o cara que é um pastor tal e não tem braço pra orar por alguém, como é que faz? Põe um pé, ué. Pastor Enzo, nessa imposição das mãos aqui, eu vou voltar nesse assunto aqui, porque diz muito sobre unção, é bem o que tá meio permeado aí entre nós. Não existe uma ação espiritual nessa imposição de mãos? Não, no sentido místico, não. Apenas ali a imposição das mãos, a gente vê em toda a patrística, quando é delegada ali para uma pessoa uma certa autoridade, ou para o envio, ou para alguma missão, pastorear uma igreja, ou plantar uma igreja, então existe a imposição de mãos. E a imposição de mão também, que Jesus faz a imposição de mão para cura, né? Em Lucas 13, ali, a mulher encurvada, Jesus impôs as mãos sobre ela e ela foi curada. Então, eu acredito na imposição das mãos, sim, mas se não impor a mão também, a oração, que é o importante, impondo as mãos ou não, se é a vontade de Deus que a pessoa seja curada, que a pessoa exerça o ministério honesto, direito, né? E a pessoa for uma pessoa de caráter, por isso que ali Paulo aconselha a Timóteo a não impor as mãos precipitadamente sobre alguém, porque se a pessoa não tiver caráter, se a pessoa não tem ali uma maturidade e ela for enviada, ela vai fazer tudo errado, né? E aquelas situações em que às vezes as pessoas caem na unção? O indivíduo vem e põe as mãos e a pessoa cai na unção. Você quer entrar nesse debate, né? Unção do riso, tem a unção do vômito santo. Como é que fica, tem a unção do paletó, a unção do dente de ouro. Da década de 90 até 2000, segundo a pesquisa, cada ano tinha uma unção diferente. Deus é muito confuso. Mas essa de cair na unção aí, hein, pastor Luciano? Complicado. Nós temos textos na Bíblia, por exemplo, de consagração do templo lá mas é muito Salomão. diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, né? Que está muito mais voltado à emoção, né? Mas eu acredito que a pessoa ela pode sentir esta unção e ela se prostrar, mas não nesse sentido, como a gente tem visto, como o pastor colocou. Então, né? então nesse aspecto, essa unção seria uma presença de Deus. Sai e não suportar. Sai do âmbito capacitação. Igual quando o Tiago fala da unção com óleo, que faz parte do processo da cura lá, da oração. Então, aí que vale a unção, você tem um aspecto que diz respeito à capacitação, como você tem também a unção como representação de poder de Deus. Então, aí que vale a pena a gente estudar a história dos avivamentos. Porque assim, quando a gente vai estudar a história dos avivamentos e a gente olha esse fenômeno, por exemplo, quando a gente vê a unção do riso do Kenneth Hagin lá no Canadá, aquilo ali para quem estuda psicanálise como eu, você gosta dessa área também, aquilo ali é uma catarse, né? É uma descarga mental completa, né? Sugestiona. Completamente. Eu já fui em cultos para nível de pesquisa aqui no Brasil e cultos
de igrejas neopentecostais que eles criam um ambiente sonoro, técnica de hipnose, da introdução do culto, para ir sugestionando tudo que vai acontecer na liturgia do culto. Então, quando você vai estudar a história dos avivamentos, primeira coisa que se caracteriza, e John Wesley passou por isso que ele nunca viveu, ninguém cai para trás, sempre é para frente. Que é uma experiência do apóstolo Paulo no caminho lá de Damasco, né? Ele cai para frente de joelho diante da glória de Deus. Então, quando o John Wesley, pregando em praça pública, viu a multidão começando a cair para frente, se ajoelhando, ele larga o púlpito, corre pro escritório dele em lágrimas, dizendo: eu não sei o que está acontecendo. Que experiência louca é essa que tá acontecendo comigo na minha pregação? Então, a história dos avivamentos mostra que quando Deus vem com essa unção da presença dele, né? As pessoas, ela tem um comportamento completamente diferente. Não é de um êxtase, uma cartaz, mas de quebrantamento, contrição. Você crê nisso? Nisso eu creio. Pastor Enzo, defina para nós aí a unção. De que unção que nós estamos dizendo? Então, em que sentido essa unção? Falou, pastor Christopher, tem toda a razão. Não existe assim, é uma espécie de sugestionamento. Então, tá todo mundo caindo, a pessoa cai também. Então, já fica esperando a hora que alguém põe a mão na cabeça dela para ela cair. Então, ela é sugestionada a isso. Porque, na verdade, o que o pastor falou é coerente. Todos os que caíram na unção caíram de joelhos, com o rosto em terra, totalmente arrependidos dos seus pecados. É que nem quando eu vejo falando de avivamento na igreja, todo mundo pulando, cantando, expressando ali alegria. Na verdade, isso não é avivamento. O avivamento virá quando todo mundo cair de joelhos, chorando e se arrependendo de seus pecados. Isso sim seria um avivamento. Essa é a obra do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E não dar choquinho, e não jogar ninguém no chão, não fazer esse tipo de comportamento que... Eu lembro da unção de Toronto, que as pessoas imitavam cachorro, imitavam animais. Que espírito é esse? O Espírito vai fazer a pessoa imitar um animal? Complicado. Então, é muito complicado isso, né? Então, eu acredito... Chega a ser cômico, né? Nossa. Gente aí... O dente de ouro, sabe de onde veio essa história do dente de ouro? De um macumbeiro, de um umbandista que começou com essa história. E a igreja ali, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, absorveu isso. Né? Eu lembro que teve um tempo do pó de ouro, dente de ouro. Por que as pessoas têm que fazer perguntas simples de criança que desconstrói uma mentira? É o porquê. Por que Deus faria um dente de ouro e não de dentina, que foi como ele criou o homem? Então é perguntar por quê. Para que ele ia colocar um dente de ouro na boca? Para que ele ia fazer chover pó de ouro? Com gente ali no auditório sentado com paralisia, tetraplégico, gente doente, com câncer. Deus vai fazer chover pó de ouro para todo mundo ficar feliz. Para todo mundo dar risadinha, bater palminha pro pastor. Eu acho isso ridículo. Eu acho que a igreja tem que voltar a ser igreja mesmo, com contrição do espírito. Mas isso deu um tempo também agora, né? Quebrantado, coração contrito. Paulo, aqui para Timóteo, a unção que ele tinha de ser o maior, o principal, o chefe dos pecadores. É isso que ele fala para Timóteo. Então ele não tinha a unção que alguns aí se intitulam serem ungidos, para trazer avivamento, para fazer os céus na terra. Eu vi o pastor também falando aqui da questão da cobertura espiritual. Tal pastor é a minha cobertura. E quem é a cobertura dele? O outro apóstolo. E quem é a cobertura do apóstolo? Vai chegar numa pessoa. Amém? Então a cobertura espiritual vem do Espírito Santo, de Jesus Cristo, do sacerdócio universal. Então nós somos cobertos pela unção que vem de Jesus, pela proteção que o Espírito Santo traz para todos. Amém? Não a cobertura de um homem que quer se colocar como mediador, como sacerdote ali entre Deus e os homens. Glória a Deus. Isso daí é tudo enrolação, é uma mentira verdadeira, e a igreja precisa parar de pregar mentira e começar a pregar a verdade.
Amém, pastor Enzo. Olha, o nosso tempo correndo, como o senhor já sabe, e mais uma vez, essa brilhante participação do senhor aqui, agradecemos demais, sempre o senhor está aí disposto, participa com a gente, muito obrigado. E agora, o senhor pode dar aí as suas redes sociais? Onde é que a gente encontra o senhor? Amém, meu Instagram é @perondinienzo, é o Instagram de pastor, eu também já fui atleta, eu tenho o Instagram de atleta que é eperondiniatleta. Maravilha. Depois eu vou mandar um e-mail lá pro pastor passar uma dieta boa para nós, para hipertrofia. Pode mandar, sim. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe muito, viu? Até a próxima. Nós vamos para... Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Sempre uma honra, pode contar sempre comigo. Amém, pastor. Deus abençoe muito. Vamos pro break e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Não muda de sintonia. Vida FM. A campanha Aqueça uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença? Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Vida, tudo de bom. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12-97405-1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios?
Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boneca, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim! Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. E todo mundo tá feliz aqui, né? Porque todo mundo está aprendendo mais da palavra de Deus. E olha só, por quê? Porque também dia 20, ou seja, daqui 2 dias, né, Exatamente. pastor? Vai começar as nossas aulas presenciais da Faculdade Teológica Vida, Próximo não é? sábado, exatamente. Próximo sábado, dia 20, às 9 da manhã, você pode estar conosco aqui na Rua Doutor Zuquim, onde vamos estar iniciando o nosso segundo trimestre do nosso curso de formação bíblica, ou Teológica Vida. Aqui o professor será esta figura que vos fala, Ismin, e em São José dos Campos, pastor Edson Boaventura. O nosso curso, você sabe, ele é 100% presencial, interdenominacional, e você vai aprender, entre outras coisas, introdução à teologia, o que é a Bíblia. Afinal de contas, quem são os anjos? Você vai aprender sobre a pessoa e obra do Espírito Santo e muito mais. As aulas são bem divertidas, se é que posso dizer assim, né? Você não vai ficar ali aquela coisa assim, Jesus, acaba esse negócio, meu Deus, dá um sono nele, sei lá o que é. Vem o café logo. Não, você vai aprender bastante, você vai também não só encher-se de conhecimento, mas também aplicações e muitas outras coisas. Então você não fica de fora, não. Próximo sábado, às 9 da manhã, já estaremos aqui. E se você ainda não fez a sua inscrição, você mande o seu recado pelo WhatsApp, pelo número 11933556677. Então, próximo sábado já. Hoje é quinta, depois da manhã. Isso, depois da manhã, ainda. às 9 da manhã, Dá estaremos tempo. aqui já. Claro que dá tempo. Pra você Corre fazer lá. parte dessa turma. Isso, agora. liga pra família. Isso, convida todo mundo aí. Esteja conosco aqui no próximo sábado, às 9 da manhã, para o início, né, do nosso segundo trimestre da nossa formação bíblica, do nosso curso no Teológica Vida. Repeat it, please. É WhatsApp, hein, gente? Não é para ligar, é para mandar recado pelo WhatsApp. 11 9 3355 6677, repetindo 11 9 3355 6677. Então, você que é de São Paulo e de São José dos Campos. Este Exatamente. número mesmo, tá? 11 9 3355 6677. Venha fazer parte da turma Teológica Vida. Amém. Mais informações, só liga lá. Isso mesmo. 96.5. Debate da Vida. E de volta com o nosso Debates da Vida. Última meia hora. A hora passa voando, né? Exatamente. E como que tá a nossa enquete lá? Olha, a nossa terceira parcial aqui não está muito diferente da última. Estava com 80% para sim, existem ungidos de Deus. Estamos agora com 81% e o não estava com 20%, caiu para 19%. Estamos ainda do mesmo jeito. Temos áudio, temos vídeo. Vídeo não. Vídeo não. Áudio. Então vamos ouvi-los. Apóstolo José Carlos, Caraguatatuba, Denise Vieira, da Bahia, e o André de São José dos Campos. Olá, bom dia, Rádio Vida. Bom dia a todos os pastores, Apóstolo J. Carlos, Ministério Apostólico Missão Betesda de Caraguá. Todos os pastores e o povo que está participando estão se esquecendo de uma coisa, que o véu do tempo se rasgou. É só isso que eu vou dizer. É só isso. Os profetas duraram até João. Todos nós somos profetas hoje, que pregamos a palavra de Deus. Bom dia. Eu acredito que existem os ungidos do Senhor, como os pastores, né? Como os profetas daquele tempo, que eram ungidos do Senhor, né? Jesus mandava ir ali fazer ungir a cabeça dos reis. Eu acredito como tem obreiros, missionários, né? Diáconos ali que ora por a gente, né? Que unge a gente na igreja, né? Eu acredito sim. A paz do Senhor Rádio Vida, aqui é André de São José dos Campos. E sobre a enquete, eu acho que Deus escolheu
algumas pessoas para apóstolos, doutores, mestres, pastores, e a unção vem de Deus. Isso aí é mediante o buscar da pessoa, Deus vai manifestando poder, mas Ele escolhe, Ele que capacita cada um de nós a ser o tal, e através dessa unção tem a autoridade que vem de Deus para as pessoas serem consagradas. Muito bem, ouvimos os áudios aí, o áudio do apóstolo dizendo que o véu caiu e que todos nós somos profetas, e ele disse que nós nos esquecemos disso aqui na mesa. Bom, não sei, eu acho que nós não falamos nada contrário a isso, né? Entendemos que somos, sim. Não é sim, isso? Está em Apocalipse capítulo 1, Pedro vai falar isso aí também. Falando do sacerdócio universal. Exatamente. Eu acredito que desde o início do programa estamos falando que todos são Eu queria ungidos. voltar lá naquele momento que entrou no intervalo, sobre a unção da barba de Arão que sim. O Lu colocou aí. O Salmo 133. É que o texto tem que estar lá no seu contexto, né? A ideia de que no deserto, por ser muito quente, se passava óleo na cabeça e na barba, porque isso ajudava a refrescar o calor, né? Então, a ideia de que essa barba, né, esse óleo na barba de Arão, ou dessa linguagem de alguém que está na condução ali, e Arão está nessa figura sacerdotal do povo no deserto, né? Então o salmista está fazendo, e o texto ele é extremamente poético nesse sentido, né? Então ele está dizendo que há um frescor de Deus no deserto da vida, que ao passar em nós, né, a gente consegue passar por esse vale, né? Então, essa presença de Deus em nós é como se fosse esse óleo que refresca a barba do profeta no deserto. Então, é interessante. E mais a representação mesmo que o óleo possuía, exatamente. Né? Paulo de São José dos Campos, creio que a unção está relacionada a uma capacitação que temos por meio de Cristo por toda a sua igreja. E creio que não está relacionado a nenhum tipo de privilégio que possa tornar alguém melhor do que os outros. Deus sempre seguiu, diz a Gersi Nascimento, Deus sempre seguiu o princípio da hierarquia. Há alguns que estão acima de outros, sim, mas foram separados e capacitados, ungidos pelo próprio Deus. Unção não imuniza a punição para erros cometidos jamais. Essa questão de ser maior aqui isso é um no problema... sentido de só se for ter mais responsabilidades que o outro, né? Ou mais lutas. Porque aos olhos de Jesus, se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Exatamente. É o caminho, né? Os discípulos perguntaram quem que era o maior dentre eles, né? Exatamente. Essa é a visão de poder, porque assim, a gente tem que olhar a comunidade da fé do jeito como a Trindade vive. Porque Deus, quando cria a humanidade e cria a igreja, Ele cria a partir do reflexo como a Trindade vive. Então, na Trindade, o Pai não é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito Santo. Os três têm o mesmo grau de poder e de importância. Por isso que o Filho glorifica o Pai honra o Filho, e o Espírito Santo é este vínculo de amor e comunhão entre o Pai e o Filho. Amém. E eles estão presentes, como eu disse, em todo momento, tempo e era da humanidade. Então, quando Deus faz a humanidade e institui a igreja, Ele está dizendo, vivam como nós vivemos. Se entre nós não há essa diferenciação, entre vocês também não deve ter. O que nós temos são funções diferentes. E função não me faz ser melhor e nem pior. Eu só tenho simplesmente uma função. E ninguém pode falar que é mais importante do que o outro. Exatamente. Mas isso vai muito da vaidade do pastor, né? Mas não tem pastor vaidoso, que é isso? Não tem. Não tem. Eu tenho orgulho de falar isso. Tem orgulho de falar que não é que não sou orgulhoso. Orgulho de ser humilde, né? Sei. Mas isso vai muito do pastor, vai muito da liderança, a forma que ele conduz, né? A forma que ele se deixa ser visto pelas pessoas. Porque tem pastor que é extremamente vaidoso nesse sentido. Pra ele faz bem, massageia o ego dele, as pessoas ao redor dele, com aquela, né? Com aquele clima. E totalmente fora. Rapaz, eu já tenho dificuldade. Essa questão de ser maior ou menor também, a gente não está aqui, e acredito que vocês também, excluindo a posição de autoridade, né? Não. Posição de autoridade existe, claro. Existe aquele que vai responder por nós, ou que nós vamos responder por os demais.
como o pastor vai dar conta do seu rebanho e assim. A questão é olhar essa posição, não como só eu tenho a unção de líder, então eu sou melhor que vocês, não é isso? E me respeita, né? Exatamente. Eu tenho dificuldade com essas figuras porque eles mudam até o tom da voz, já viu? Eles mudam o tom, empinam um pezinho pra ficar falando assim, tem todas umas características. Acontece um monte de coisa. Você fala, gente, é terapia, tem que tomar um remedinho. O Valdo diz o seguinte: todos os salvos são ungidos. Pois é, isso aqui foi unânime aqui essa manhã nessa mesa aqui. O diálogo aberto diz assim: comentem sobre a repreensão que Deus usou o ancião dos Gideões para repreender pastor Reuel Bernardino. Ele riu inclusive desse ancião. Olha, esse evento aqui foi algo que não chegou ao conhecimento de todo mundo, né? Isso aqui, pelo que sei, o pastor Reuel Bernardino é lá de Camboriú, daquele Gideões, evento lá, os Gideões. Eu mesmo não sei o que realmente aconteceu ali. O Fran diz assim: os falsos profetas usam esse versículo para pôr medo em quem o repreende. A Loura Oliveira: lembrando que não somente os líderes da igreja são ungidos do Senhor, mas todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. E Elisete de Barros: eu acho que não existe ungido de Deus, porque se for dessa forma, é dizer que o pastor, aqueles que cantam, são melhores do que qualquer outro irmão dentro da igreja. Pois é, aí se trouxer para essa questão de que os ungidos são só os líderes, aí vai cair nesse o apóstolo entendimento. Paulo, escrevendo em Coríntios, ele vai falar que aqueles que aparentam menor insignificância no corpo, esses devem merecer maior honra. Ou seja, aquele irmãozinho não que haja divisão, né? Aquele irmãozinho que às vezes a gente não dá valor pra ele, mas que limpa o banheiro da nossa igreja, é esse que o apóstolo Paulo tá falando na igreja, que deve merecer maior honra. E a gente esqueceu isso. Exatamente. E quer dar honra pro camarada que tá com o microfone na mão se intitulando ungido. Aquele caso que se conta, diz que o Gandhi, né? Aquele grande expoente indiano, uma vez manifestou o desejo de ir num culto evangélico. Aí ele chegou na porta da igreja, o irmão que estava na porta olhou para ele e falou assim: não, aqui você não entra não. Você não deixou ele entrar. O irmão que estava na porta. Olha que posição importante desse irmão que estava na porta e negou, barrou que uma pessoa entrasse. E sabe-se lá se o Gandhi, quem sabe, né, viesse a ser um grande cristão aí. Ele foi impedido naquele dia por esse irmão que estava na porta. Então, às vezes, essa questão... o irmão que está na porta é o menor. Não tem isso, é exatamente o que a gente está vendo aqui. Toda função é importante. Salomão vai dizer que em todo o trabalho eu aproveito. Eu queria... não sei se na igreja dos pastores, igreja que vocês estão lá, se tem aquelas cadeiras no púlpito, né? Na minha, não. Então, graças a Deus, não. Então, na minha igreja não tem. Nas nossas igrejas, né? Todas as nossas comunidades não possuem. Justamente por essa noção. Porque, infelizmente, em muitos lugares, aquele ali é um lugar que... sagrado. Que não pode sentar se a pessoa estiver assim, se não estiver vestida de forma adequada. Eu já fui em igreja que eles colocavam uma cordinha lá em cima no assento para ninguém de fato sentar, porque só sentava o pastor, o presbítero e o diácono. A trindade lá na frente. Uma vez que, enquanto isso é costume, né, cada um com o seu. Agora você não pode dizer que isso é doutrina. E não é uma crítica, tá? Exatamente. Pelo amor de Deus. É uma colocação. É um costume, por isso que eu perguntei se a igreja dos pastores tem esse costume. Eu tô dizendo que na minha não tem, na igreja onde eu sou pastor não tem. O ruim é quando isso é colocado como doutrina. Se a tua não tem, você tá errado. Aí é problema. Agora costume, amém, cada um tem o seu. Se na tua igreja tem. Claro. Tá tudo bem lá com o povo, né? Vamos aqui, os dois trouxeram aí as suas dicas culturais. Então vamos às dicas culturais. Debate da vida. Dica cultural. Muito bem, passou Christopher Marques. Qual que é a sua dica cultural? Você pode fazer também as suas considerações finais e as suas redes sociais. Vamos começar de trás para frente. Minhas redes sociais, meu Instagram, @ocrismarques. Você pode me achar lá no Instagram, @ocrismarques, YouTube, Christopher Marques. Vai ser bom lá me conectar com você. Você pode me seguir, compartilhar, comentar, que eu vou também interagir com você. A minha dica cultural é um livro chamado Cristologia, da editora Vozes.
um livro está sendo lançado, um livro muito interessante que fala sobre essa figura do Cristo na história e na igreja, sobre tudo que a gente também aqui conversou. E se você usar o cupom MARQUES30, você tem 30% de desconto nesse livro e em qualquer outro livro na Editora Vozes. Então, vai lá no site da Editora Vozes, use o cupom MARQUES30, maiúsculo, e você consegue 30% de desconto nos seus materiais. E quero aqui também fazer um jabá da empresa aí do meu amigo Marco Vanderlei, a JEM para viagens para Israel, viagens turísticas, para estudar teologia, espiritualidade judaica, ter experiências no deserto, conhecer a Jordânia, Egito e tantos outros contextos bíblicos. É uma viagem extremamente enriquecedora. Ele é um ótimo guia, morou lá mais de 8 anos em Israel, fala hebraico fluente. Você pode aí fazer sua caravana para conhecer esse lugar, para aprimorar aí o seu conhecimento bíblico. E a sua dica cultural já foi. Já deu os seus comentários finais também? Meus comentários finais... Ninguém me acorda, eu tô dormindo aqui, ninguém fala nada. Meu comentário final, ou consideração final, você que está nos assistindo e vendo, não tenha medo de se posicionar. O seu líder, ele não é a boca de Deus. De vez em quando Deus pode misturar as palavras dele com a nossa, ele faz isso de vez em quando, mas o seu líder, ele fala por conta própria, com a leitura que ele tem de mundo, das suas experiências e com o óculos que ele vê a Bíblia. Então nem tudo que ele fala é verdade. Questiona, faça como os crentes de Beré em Atos 17, confira tudo que ele fala, veja isso, e se ele falar algo que está contra as escrituras, bata de frente com ele. Ele não é esse ungido de Deus, ele deve ser confrontado, questionado, e se tiver em erro grave, retirado do púlpito da sua igreja. Pastor Luciano Scala, só tem também os mesmos 2 minutos e para a sua dica cultural. Vamos lá. A minha dica cultural, preparei uma obra, se não estiver enganado, da editora Paulus, do autor Ivo Storniolo. Como ler o livro do Levítico. Eu trouxe essa dica cultural para que você possa compreender um pouco mais como funcionava essa dinâmica, né, da unção. Lembrando que no Antigo Testamento, pessoas, utensílios, lugares recebiam esta unção. E como funcionava isso? Então, você lendo esta obra, você vai ter um pouco mais de conhecimento acerca deste assunto. A minha fala final, eu particularmente acredito nessa colocação que foi apresentada hoje como tema: existem os ungidos de Deus? Sim, existem, no meu ponto de vista. E quem são eles? É apenas o pastor, apenas aquele líder da minha igreja? Não. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo, eles são os ungidos de Deus. E quem derrama esse Espírito Santo? O próprio Deus. Não é o homem, mas é o próprio Deus que derrama naquele que ele escolhe para cumprir uma missão, para cumprir o seu chamado. Bom, para você me encontrar, e hoje eu quero fazer um pedido especial, como estávamos conversando aqui fora do ar. Sou responsável por um projeto social com dependentes químicos, a Casa de Recuperação, e também com os moradores de rua. E nós estamos chegando aí na sexta-feira. Parece que a temperatura vai cair demais na cidade de São Paulo. Parece que a temperatura vai ser a máxima de 13 graus. Precisamos ajudar aqueles que estão nas ruas. Se você quer ajudar, se você quer ser um parceiro nosso, se você quer colaborar com esse projeto, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Coloca aí Luciano Scala, você me encontra facilmente, e ali você pode me seguir, eu também vou te seguir, e a gente pode trocar algumas experiências e você também colaborar com o nosso projeto, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, equipe da rádio. Amém. Suas redes? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Luciano Scala. Lembrando que Scala, E-S-C-A-L-A. Amém. Muito bem, vamos então agora às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Muito bem, existem ungidos de Deus?
hoje foi bem unânime aqui a situação. Acho que começamos aqui divergindo um pouco, mas depois convergendo para o mesmo ponto. E, sem dúvida alguma, eu creio também que existem ungidos de Deus. Existem sim. Em que sentido? Somos todos os crentes, todos os nascidos de novo, são ungidos de Deus. Nós temos a unção do Santo. Paulo também, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo muito mencionado aqui também, diz que Deus nos ungiu. Então somos ungidos e nesse sentido, sim, existem os ungidos de Deus. Agora, não existem aqueles ungidos de Deus, entre aspas, que muitas vezes são compreendidos como uma certa elite do nosso meio. E aqui lembrando sempre, né? Aqui toda autoridade, ela tem sim essa posição e precisa ser respeitada. Toda autoridade carece de submissão, ok. Agora, quem ocupa essa posição de autoridade precisa ter em mente, em seu coração, aí não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, o que ele é, se é professora da escolinha bíblica, não importa. Ter no seu coração de que esta posição que ocupa não é status, aponta para serviço, e Jesus mesmo deixou isso muito evidente. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E ele mesmo, colocando-se como exemplo, perguntou aos discípulos, quem seria o maior, o que está sentado à mesa ou o que está servindo à mesa? E os discípulos responderam, sim, o maior, o que está sentado. E Jesus disse, pois é, eu sou como o que serve. Então, uma vez que até esses que possuem posição de autoridade se colocam como servos e entendem que estão a serviço do corpo de Cristo, como entender que são uma espécie de elite? Ser autoridade não é ser elite, não é ser intocável. Eu conheço líderes e professores que têm horror a serem questionados. Eu acho que quem tem medo de pergunta não tem certeza do que ensina. Quem tem medo de confronto não está seguro de quem é. E uma vez que você está seguro nisso, pode perguntar o que for, pode questionar o que for. É claro que também, do outro lado, toda vez que a gente vai questionar uma autoridade, nós vamos, né? O amor está presente, precisa estar presente em todo o tempo, ok? Agora, questionamos uma autoridade, sim. Ela pode ser questionada? Claro que pode. Por que não? Não é intocável, não é uma casta evangélica e não existe muito menos aqueles que pensam ser dono do rebanho. O dono do rebanho é Jesus Cristo. Nós estamos ali prestando um serviço, arrebanhando, e como Pedro mesmo lembrou em sua primeira epístola, no capítulo 5, nós haveremos de dar conta desse rebanho até que então o sumo pastor venha para poder encontrar a sua igreja. Então, existem os ungidos de Deus, que somos todos os nascidos de novo, que possuem o Espírito de Deus e que são sim capacitados especificamente aqui, como já foi dito também, lendo isso como um dom, como um talento, porém todos são os ungidos de Deus, os nascidos de novo. Agora, essa elite, isso realmente nós não temos como fundamentar dentro das Escrituras do Novo Testamento. Vamos ver como é que finalizou aqui. E lembrando outra coisa, gente, o que é costume na sua igreja, glória a Deus, continue, né? Se você é contra um costume da sua igreja e quer continuar lá, você vai ter que continuar lá se submetendo sobre ela. Falamos que até a questão das cadeiras no púlpito, né? É costume de muitas igrejas. Qual é o problema disso? Não, é costume da igreja. Amém? Cada um faz o seu costume segundo o que entende. Ponto final. Só não pode virar doutrina a coisa. Ah, na sua igreja não tem isso? Então você está fora da palavra. Não, aí já virou um rolo danado. Que é costume, ok? Cada um respeite os costumes da sua denominação, uma vez que você está lá. Se você discorda, você vai ter que arrumar outra comunidade. Vamos ver como é que finalizou aqui a nossa pesquisa. Nós terminamos com 78% para sim, existem ungidos de Deus, e 22% para não existem ungidos de Deus. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e semana que vem, querendo Deus, nós estaremos de volta aqui. E o Word Cloud, isso, eu tô até lembrando aqui para Priscila, e o Word Cloud, tô fazendo sinal aqui para ela já ia esquecendo. As palavras mais faladas aqui ao longo do nosso debate: primeira, Deus; segundo, Testamento; e terceiro, Antigo. Gente, Deus abençoe vocês, até semana que vem. Cadê esses abençoados cheirosos? Os cheirosos, tudo na tela. Cadê os cheirosos na tela? Isso. Até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Música premiada, o combo perfeito de música boa com os melhores prêmios do... Fala aí, José Carlos. Planeta Marina. Tá de volta, hein? É nóis. Tamo junto. É isso aí. Toda vez que tocar Geiber Dias aqui na Vida, anote o dia e o horário que você ouviu Liberta-me de Mim. Liberta-me de mim. Você pode ganhar um smartphone e um fone de ouvido para curtir ainda mais a rádio que é tudo de bom. Continue ligado na Vida. Liberta-me de mim. Quanto mais você anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola dia 26 no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você tem aqui na rádio que é tudo de bom. Música boa toca na Vida. A Costa Multi